Apareceu? Ah, pronto, tá certo. Boa noite a todos os presentes que estão participando dessa reunião virtual em razão das circunstâncias que vivemos atualmente. Eu quero, em primeiro lugar, me apresentar. Eu sou novo na comarca, assumi a jurisdição da Justiça Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, com sede em Panambi, no dia 29 de junho de 2020. Eu sou juiz já há pouco tempo, a minha posse foi 8 de janeiro deste ano. Antes de ser juiz, eu era servidor da Justiça Eleitoral em Pernambuco. Por 12 anos eu fui servidor lá, então já tenho um pouco de experiência na matéria eleitoral também. E como se aproxima a eleição municipal, que é uma eleição que envolve a população da cidade de uma forma mais próxima, eu espero que nós possamos, mesmo diante das circunstâncias da pandemia do coronavírus, com adiamento da eleição, com adiamento dos prazos, que o próprio registro de candidatura ainda não ocorreu, já deveria ter ocorrido, né, 15 de agosto, o prazo normal. Ainda não houve sequer a escolha dos candidatos pelos partidos, mas eu imagino que, mesmo nessas circunstâncias, seja possível realizar uma eleição de forma rígida, né? Uma eleição de forma que cumpra todo o ordenamento jurídico, que possa dar ao eleitor a oportunidade de escolher de forma livre os seus representantes. E quero deixar a certeza de que a Justiça Eleitoral, como nunca faltou, não faltará neste ano. Todas as demandas serão atendidas celeramente. É uma característica da Justiça Eleitoral a resposta rápida a todas as demandas que lhes são apresentadas, principalmente com relação ao período eleitoral. E hoje a reunião, como o Marcel já apontou, ela tem como objetivo apresentar pontos relevantes da campanha eleitoral, principalmente com relação ao registro de candidatura, a propaganda eleitoral, a prestação de contas. Não é isso, Marcel? Nesse primeiro encontro, registro de candidaturas. Ah, só registro de candidatura? Tá, então as outras pontos serão Tudo bem. Então, vamos então tratar hoje só do registro de candidatura, que vai ser abordada com certeza a questão da escolha dos candidatos, do próprio registro, da documentação que vai ser exigida, das diligências que possam ser necessárias e tudo isso. Como o Marcel já apontou, a Justiça Eleitoral, em primeira instância, ela não responde a questionamentos abstratos. Então, toda a matéria que venha a ser questionada no judiciário, ela vai ser em razão de algum fato concreto que vai ser levado ao Poder Judiciário. Então, hoje é a oportunidade que nós temos de tratar das dúvidas que os senhores possam ter em relação à legislação eleitoral aplicável este ano, já que todo ano de eleição o TSE ele emite novas resoluções que tratam especificamente da eleição que vai ocorrer no ano geralmente no ano seguinte, né? Já que as resoluções são emitidas no final do ano anterior. Mas é isso. Então, passa a palavra para o Marcel para que ele dê início a... Eu agradeço o doutor Antônio, excelentíssimo senhor doutor Antônio Augusto Tenório de Moura Filho, juiz eleitoral da nossa 115 Zona Eleitoral, também juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Panambi. Vou quebrar o protocolo, doutor Antônio, e pergunto para o doutor Daniel Maccioni se gostaria de fazer uma breve apresentação e aproveitar a presença de Vossa Excelência, que nos honra com a sua companhia. Vossa Excelência gostaria de fazer um breve comentário inicial, doutor Daniel? Breve, então, né, para não tirar o ritmo da reunião, né, a gente está se acostumando a essas novas temáticas e tecnologias, né, da reunião virtual, enfim, não podemos perder muito o foco, né? Mas eu agradeço pela lembrança do Marcel, pelo convite também, o doutor Antônio, dizer que a comunidade, né, está sempre está lhe recebendo, enfim, e certamente todos aqui presentes se farão muito presentes também na sua acolhida. Eu acho que é essa questão, né? Nós temos um processo eleitoral atípico esse ano, né? Por conta da questão do coronavírus. Nós teremos
certamente muitas dúvidas, talvez prevejamos, né, ou possamos prever um comportamento um pouco assustado por parte dos eleitores, assim como tivemos nas eleições de 2018, né, que tivemos um comportamento, eu diria, um pouco até atípico por parte dos eleitores em desfavor da justiça eleitoral, enfim, do sistema eleitoral. É um questionamento bem importante que aconteceu naquela época. Esperamos que não aconteça de novo. Mas quanto à questão, né, que a gente sempre sabe que as eleições municipais elas têm um envolvimento local um pouco diferente, né? Nós, de parte do Ministério Público Eleitoral, nós, claro, fazemos aquele apelo, né, para que nós tenhamos sempre uma política, né, um princípio de respeito às normas e respeito às candidaturas de outrem, né, sempre se evitando aquela situação de abuso que pode se configurar, né? Agora mesmo, já adiantando talvez um pouco do assunto, né, que é a questão dos registros de candidaturas, nós temos nessas eleições uma questão diferente, que é a impossibilidade de coligações para proporcional, né? Daí já temos aquela questão, né? Agora já vamos partir para a questão das convenções, escolha de candidatos, já vamos pensar em termos das poucas possibilidades de coligação que vamos fazer, e dali a pouco já temos alguns enfrentamentos nesse sentido. Que nomes de coligação nós vamos colocar? Talvez o nome da outra, talvez o nome de uma administração, né, do slogan de uma administração municipal. Não, talvez nós tenhamos questionamentos quanto a isso, né, a apropriação já eventualmente já vamos ter um questionamento quanto ao possível abuso de poder. Então, é sempre uma questão de a gente ponderar, né, uma possível infringência de normas que estabelecem parâmetros mínimos de atuação dos candidatos e partidos e coligações na eleição. Então, nós sempre pedimos para que isso seja observado, né, porque a gente se atenha a um processo eleitoral justo, tranquilo e sem maiores problemas, digamos assim. Então, é isso. Agradeço, doutor Daniel Maccioni, excelentíssimo senhor promotor de justiça, promotor eleitoral também, promotor de justiça da segunda ou da primeira promotoria? Da segunda promotoria, também na comarca de Panambi. Registro que nós temos presentes representantes dos partidos políticos, então, de Panambi, Condor, Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho. Vejo aqui na lista de presentes várias pessoas conhecidas. Vamos só aqui ocultar os participantes em vídeo. Perfeito. Muito bem, senhores. Repito que nós hoje vamos, então, apresentar algumas informações sobre o registro de candidaturas, o calendário do registro de candidaturas, alguma informação sobre o sistema Candex, que é o sistema já utilizado aproximadamente desde 2008, ou seja, não é um sistema novo, é um sistema que já é conhecido de muitos que já trabalham com registro de candidaturas. Nós temos também o PJE, esse sim é uma novidade para a eleição desse ano para nós, para a nossa realidade. Processo judicial eletrônico, sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Não é o nosso caso, mas na eleição geral de 2018 ele já foi utilizado. Então também é algo para que os nossos advogados precisam estar atentos e desde logo aprender a operar esse sistema. E eu faço desde logo um destaque observado pelo Tribunal de Porto Alegre, pelo TRE do Rio Grande do Sul. É fundamental. E aí peço licença para chamar atenção para esse aspecto. Nós estamos numa eleição muito diferente, como bem disseram o doutor Antônio e o doutor Daniel. Então, nessa eleição vai ser fundamental que os partidos se organizem com recursos tecnológicos. Precisa sim ter um bom computador, precisa sim ter uma boa internet, precisa sim ter alguém que saiba operar os recursos, os programas e os computadores. Porque tudo vai ser talvez eu esteja exagerando, mas a maior parte do trabalho vai ser virtual. Então, os senhores vão baixar um programa chamado Candex, vão fazer nesse computador o registro dos candidatos, vão transmitir online pela internet para a Justiça Eleitoral, não precisa entregar documentos, desde que feito com antecedência, a gente fala sobre isso depois.
Então, não vai ser necessária a interação pessoal. E a reunião de hoje, essa reunião virtual, ela já traz esse viés de nós observarmos as regras de distanciamento. O tribunal até disse para nós, servidores, olha, se na zona de vocês não tiver jeito de fazer uma reunião virtual, vai lá, tenta fazer presencial com poucas pessoas, num lugar amplo. Mas nós vamos precisar ter a tecnologia ao nosso lado. Então, estamos fazendo essa primeira reunião para aprender como funciona. E a partir desse momento, quando os senhores perceberem que funciona, que dá para fazer, quem sabe até mesmo os senhores possam cogitar fazer as convenções partidárias de forma virtual. Existem recursos, existem programas gratuitos, e esse programa específico que nós estamos utilizando, o Zoom Meeting, nós usamos nesse momento uma versão paga para que as reuniões possam ser maiores, mas nós temos a possibilidade então de gravar a reunião e depois colocar ela à disposição na internet. Então, desde logo, faço esse pedido para os senhores de que tenham, sim, bons recursos tecnológicos à sua disposição. Um bom computador, uma boa internet, alguém que saiba operar esse sistema. Vou iniciar o compartilhamento da tela, lembrando mais uma vez que essa apresentação que nós vamos assistir, que nós vamos ver na tela, é a mesma apresentação utilizada pelo TRE na reunião com os diretórios estaduais. Nós não vamos detalhar todos os aspectos como foi feito pelo TRE, porque o vídeo dessa reunião está disponível na internet, os senhores já receberam o link dela. A apresentação pelo TRE foi dividida em 5 momentos, então os principais marcos do registro de candidaturas, o sistema Candex, depois as comunicações processuais, e aí aqui tem lá uma parte de iniciando o PJE, e talvez muitos dos senhores, os advogados que já operam com o PJE, não tem por que conhecer o trabalho inicial, porque já conhecem, já lidam, e também como é que vai repercutir o registro das candidaturas no PJE. Aqui, inclusive, nessa tela, aparece o nome do colega coordenador de registro de informações processuais e partidárias lá do TRE, o colega Carlos Vinícius Cavalcante, porque essa reunião foi preparada por eles e os senhores, se precisar buscar socorro lá do TRE, podem procurar por esses nomes. O arquivo com essa apresentação já foi enviada para os senhores, já foi enviado o arquivo com essas informações. Então, nós vamos ver os marcos tratados lá na 23623, também com as alterações previstas pela Emenda Constitucional 107. Então, já temos definido, parece estranho para quem opera nos órgãos partidários, mas ainda tem eleitores ligando para o cartório eleitoral perguntando quando vai ser a eleição. Então, dia 15 de novembro, primeiro turno, e quando houver segundo turno, não é o nosso caso, apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores, no dia 29 de novembro. E aí tem já a vedação às emissoras a partir do dia 11 de agosto, que é um prazo que já passou. As convenções partidárias, então, que é o momento que os senhores vão escolher os seus candidatos que vão efetivamente participar da eleição. Então, por enquanto, não tem candidato. Por enquanto, nós temos pretensos candidatos, pessoas que estão se colocando à disposição. A partir de 31 de agosto, os senhores podem fazer as suas convenções. É importante observar que os estatutos de cada partido, e isso é a organização interna, podem prever alguma publicidade para essas convenções partidárias. Mas isso é questão interna dos partidos, então os senhores devem estar atentos a essas questões. O registro das candidaturas, então, vai até o dia 26 de setembro, e a propaganda a partir do dia 27, depois do dia 26. Sobre esse item 3, esse item ali do registro de candidaturas até o dia 26 de setembro, eu chamo a atenção que, com a atualização das resoluções pelo TSE, nós ainda não recebemos todas elas prontas, recebemos só a minuta, o TSE previu que a transmissão pela internet, ou seja, não vai ser necessário entregar documentos no cartório, pode ser feita até às 8 horas da manhã do dia 26 de setembro. Quem deixar para fazer depois vai ter que gravar uma mídia
e levar lá no cartório eleitoral. Então, nós já conversamos sobre isso na eleição de 2016, de os partidos se organizar para entregar logo os registros das candidaturas. Porque se deixar para a última hora, eu, infelizmente, tenho para dizer para os senhores que o sistema vai sobrecarregar e vai dar problema. Nós tivemos essa experiência recentemente com o envio das prestações de contas, lá no dia 30/6, 30 de junho. O TSE não consegue se organizar para atender todos na última hora. Então, se organizem. Em 2016, nós vimos que as convenções partidárias, elas aconteceram, na maior parte das vezes, no início do período previsto pela resolução. Então, pela experiência de 2016, eu diria que as convenções partidárias devem acontecer lá nos primeiros dias de setembro. Os senhores já sabem quem devem ser os seus candidatos, os senhores já têm os seus pré-candidatos mais ou menos escolhidos. Então, quando o TSE disponibilizar o sistema, já podem começar a trabalhar internamente esse registro para, tão logo acontecida a convenção, fazer a transmissão desses pedidos de registro de candidatura. Não deixem para o final do prazo, não deixem para perto do dia 26. O sistema vai sobrecarregar, vai travar, não vai ser possível enviar pela internet e o cartório que está fechado vai ter que abrir especialmente para receber os seus pedidos de candidatura. Então, tenham essa organização prévia desde logo e saibam que quem tiver mais organizado vai conseguir trabalhar bem melhor no registro das candidaturas. Depois a gente tem lá prazo para fazer o plano de mídia, que é a questão de trabalhar o horário da propaganda eleitoral gratuita no rádio, os relatórios de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, lá no dia 27 de outubro, trazidos pelo TSE, e a prestação de contas, muito embora nós estejamos falando, eu tenha sido indiscreto de corrigir o doutor Antônio, dizendo, vamos falar só sobre registro. Prestação de contas, dia 15 de dezembro. Então, mesmo, não é o nosso caso, não tem segundo turno, mas para quem participar da eleição, até o dia 15 de dezembro, tem que fazer prestação de contas. E a prestação de contas, ela é importante mesmo para quem eventualmente desistir da candidatura. Mesmo para quem eventualmente não for até o final do processo. Isso acontece de as pessoas iniciarem a sua campanha e na metade do período da campanha solicitar renúncia. Pode acontecer. Mas mesmo esses devem fazer a prestação de contas, então, até o dia 15 de dezembro. E aí eu dizia antes que tem que ter um bom computador, tem que ter uma boa internet, tem que ter um bom advogado que saiba operar essa internet e esse computador, tem que ter também um bom contador para fazer essa prestação de contas, para que a prestação de contas não tenha problemas. Nós vamos ter prazos muito curtos de novo na eleição desse ano e quem tiver problema vai ter que correr atrás da máquina depois. Então, tudo que puder ser feito com antecedência vai evitar retrabalhos posteriores. A emenda complementar do 107, ela disse que os prazos já vencidos, eles seriam mantidos. Então, o prazo eventualmente, de desincompatibilização e também a questão do prazo de domicílio eleitoral, que venceu lá no dia 4 de outubro, esse prazo foi mantido. Filiação partidária, até 4 de outubro, não, 4 de abril, desculpa. Filiação partidária até 4 de abril, esse prazo foi mantido. Então, quem transferiu o seu domicílio eleitoral de Panambi para Condor em maio, não pode, em tese, concorrer em Condor na eleição desse ano. E os prazos a vencer, então, foram todos prorrogados proporcionalmente. Então, é importante acompanhar, buscar na legislação, o site do TSE deve ser a página inicial do navegador de quem trabalha nas eleições. Os advogados que atuam na eleição têm que ter a página inicial, a página do TSE. É lá que vai buscar todas as informações, é lá que vai buscar a legislação atualizada, lá que vai buscar e conferir os prazos, porque o cartório não tem condições de ficar ligando e lembrando os partidos, olha, tem um prazo que está vencendo. Não tem como. Então, acompanhe lá no site do TSE. Aqui, então, a questão dos prazos que eu havia falado. Até o dia 4 de maio, o partido tem que estar registrado no TSE, o candidato com domicílio eleitoral e filiação partidária.
E aí o partido tem que estar com o órgão vigente. Nós somos 29 órgãos partidários na nossa zona eleitoral constituídos na data de hoje. Então, eventualmente, se tiver algum partido ainda em constituição na zona eleitoral, até a data da convenção tem que estar com a informação registrada no SGIP. Prazo das convenções a gente já falou. E aqui uma outra informação muito importante prevista na resolução do registro de candidaturas. Até 24 horas depois da convenção, a ata da convenção deve ser transmitida para a Justiça Eleitoral para ser publicada na página de divulgação das candidaturas e para ser registrada no sistema de candidaturas. Então, fez a convenção, o partido tem 24 horas para transmitir a ata da convenção para a Justiça Eleitoral. Muitas informações, quando o partido vai para a convenção, muitas informações já estão encaminhadas. Então, isso já pode, a ata já pode ser iniciada antes para já agilizar esse processo. Vejam que observem, esse prazo é bastante curto, a exemplo de todos os prazos previstos na eleição. Então, aqui de novo, da realização da convenção até o dia 26/9, a entrega dos pedidos de candidatura. A propaganda inicia no dia 27 de setembro, depois lá no dia 9 de outubro a 13, o horário eleitoral gratuito. E veja, eu faço essa leitura rápida e dinâmica porque esses são prazos que estão previstos na resolução e essa apresentação já está à disposição dos senhores também. Aqui o dia 27 de outubro é uma data importante, é o último dia para julgamento dos registros de candidatura nas instâncias ordinárias. Significa que os senhores têm até o dia 26 de setembro para apresentar o pedido de registro e a Justiça Eleitoral tem 30 dias, tem até o dia 27 de outubro para julgar esse pedido de registro. É um prazo muito curto. Então, se houver qualquer impugnação, notícia de inelegibilidade, se houver necessidade de diligência, se faltar algum documento, nós vamos ter que correr muito para que isso possa ser regularizado a tempo e o pedido seja julgado a tempo. Então, vai ser feita a intimação lá, os senhores em 24 horas, 48 horas vão ter que responder para que tudo possa funcionar dentro do tempo. Por isso, mais uma vez, fazendo com antecedência é sempre muito melhor. Primeiro e segundo turno da eleição, a gente já viu, e aí o julgamento, a diplomação dos eleitos vai ser lá até o dia 18 de dezembro, e uma mudança, então, para a eleição desse ano, em função do adiamento da eleição, é que a diplomação vai acontecer antes do julgamento das contas. Então, a apresentação da prestação de contas é até o dia 15 de 12, até o dia 18, a diplomação dos eleitos, e o julgamento das contas acontece até o dia 12 de fevereiro. Significa que Natal e Ano Novo, Maciel vai ter que ficar longe da família para poder fazer análise da prestação de contas, mas uma situação atípica. A organização prévia do partido tem que estar com o estatuto registrado no TSE, ter a data, a convenção, a organização interna do diretório municipal feita até a data da convenção. E aí os principais objetivos da convenção: deliberar sobre a participação na eleição majoritária ou proporcional, deliberar sobre a formação de coligação na majoritária. O doutor Daniel lembrou antes, na eleição desse ano não tem coligação para vereador, somente na majoritária, somente coligação para prefeito. E no caso, escolher os seus candidatos, e no caso da decisão por fazer uma coligação, escolher quem serão os representantes ou quem será o representante da coligação. Essa é uma informação também importante, porque o representante da coligação, ele assume às vezes de presidente de partido. Então nós temos um presidente de partido que responde pelo partido e o representante da coligação que responde por todos os partidos que integram aquela coligação. E essa informação deve constar na ata da convenção partidária. A consulta para ver a situação do órgão partidário é feita no SGIP, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, está aqui o link, e é fundamental que essa informação esteja atualizada. Então não adianta, hoje ainda, o vice-presidente de um diretório me ligou dizendo: Maciel, agora eu sou o presidente. Digo, tchê, não está no SGIP. O partido tem a organização interna, vai lá, escolhe o seu presidente, pede para o diretório estadual registrar no SGIP.
o TRE homologa essa informação. Então, se não está no SGIP, para a Justiça Eleitoral não adianta, não funciona. Então, é fundamental que os senhores acessem lá o SGIP para ver se as informações estão atualizadas. A questão da prestação de contas vai estar lá na 23.617. Tem a questão dos partidos que estavam suspensos por omissão na prestação de contas. O TRE do Rio Grande do Sul havia se adiantado, mas teve uma decisão então do STF, lá na DI 6032, dizendo que partido suspenso por não prestação de contas estava errado. Então tinha que regularizar, isso já foi regularizado. Essa é uma situação já ultrapassada. Não temos nenhum partido no país suspenso por omissão de prestação de contas. Convenções partidárias ou virtuais, essa é uma decisão importante que os senhores vão precisar tomar, se vão se reunir presencialmente ou virtualmente. Me parece, respeitosamente, que na nossa zona eleitoral nós temos condições de fazer reuniões e convenções virtuais, mas essa é uma decisão que compete aos partidos, a Justiça Eleitoral não pode intervir. A própria resolução do TSE diz que podem realizar convenções partidárias em formato virtual e não diz que são obrigatórias. Mas se o partido optar por fazer reuniões presenciais, o partido deve estar muito atento às regras, à legislação municipal, estadual, os decretos vigentes, as regras de distanciamento, a questão do espaço físico, o espaçamento entre os convencionais. Então é importante que os senhores discutam internamente essa questão desde logo para poder decidir qual é a melhor forma. E aí, fazendo a convenção virtual, se essa for a opção, existem alternativas para suprir a lista de presenças e a própria resolução traz já, a 23.623, traz as formas de suprir essa lista de presenças de forma virtual. Não tem por que eu ler, depois os senhores podem ler essa informação, mas a lista de presenças pode ser simplesmente por registro de áudio e vídeo. Por exemplo, cada um dos presentes diria eu, Maciel, presente. Está feito o registro e aí esse vídeo ele vai ser salvo, depois vai ser gravado para que conste, para que fique formalizada essa convenção partidária. Sobre o livro ata, mais uma observação, o próprio sistema Candex vai funcionar se a opção dos partidos for pela convenção virtual, como o registro do livro ata. Independente disso, mesmo que a convenção seja presencial, a ata precisará ser digitalizada no Candex para ser transmitida para a Justiça Eleitoral. Lembra que eu disse antes que o partido tem 24 horas a partir da convenção para transmitir a ata, via Candex. Se algum partido não achar o seu livro ata, que foi rubricado pela Justiça Eleitoral, tem lá o termo de abertura, termo de encerramento, todas as páginas assinadas pela Justiça Eleitoral, por um servidor, não vai poder abrir livro novo nesse momento, porque a própria 23.623 ela suspendeu a abertura de novos livros físicos. Então, observem que a Justiça Eleitoral tem trabalhado para que tudo que é possível evitar contato físico, a gente evita contato físico. A gente já trabalhou para que o registro das candidaturas seja todo virtual. Estamos trabalhando para que os livros não precisem ser abertos, então registra lá no Candex. Então, também vale, pelo menos, avaliar internamente dentro dos partidos se não tem mesmo condições de fazer a convenção virtual. As informações que devem constar na ata, eu vou brevemente interromper aqui o compartilhamento para ver se falta mais alguma informação. Eu chamo a atenção mais uma vez que essas informações que estão sendo apresentadas não são ou não deveriam ser novidade para ninguém. Porque os senhores que atuam no processo eleitoral não devem esperar o cartório vir aqui fazer uma reunião para dizer, olha, a ata da convenção tem que ter lá o nome dos presentes, tem que ter o nome do partido. Não, vai na resolução, procura, estuda essa informação para poder atender adequadamente. É claro que, na medida do possível, a gente vai trazer essas informações para os senhores. Então, a resolução diz expressamente que a ata da convenção tem que ter o local, data e hora,
a identificação e qualificação de quem presidiu, enfim, deliberação de quais cargos vai concorrer, se tem coligação, o nome da coligação. O doutor, não lembro se foi o doutor Antônio, se foi o doutor Daniel que falava que pode haver conflito no nome da coligação, de partidos querendo usar o mesmo nome. Então, a ata da convenção tem que trazer essa informação. O representante da coligação, como eu dizia antes, que vai assumir as vezes de presidente de partido, o presidente da coligação, e os candidatos escolhidos. Então, não adianta enviar lá o RRC, que é o requerimento de registro da candidatura, se o nome do candidato não estiver na ata. Vai ser indeferido, porque não foi escolhido na convenção. Salvo a situação especial de vagas remanescentes, que daí é uma situação diferente. As formas de registro da lista de presenças, então não tem por que detalhar isso, está escrito na apresentação que já foi enviada para os senhores. O DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, ele é uma espécie de processo-mãe e ele é julgado antes dos requerimentos de registro de candidatura individuais. Então, o DRAP vai ser utilizado para ver se há legitimidade da convenção, se foi legítima a convenção, se são legítimos os subscritores desse pedido, se tem um presidente de partido isolado, se tem um representante da coligação, se tem os delegados perante a Justiça Eleitoral. O DRAP, esse demonstrativo, ele prova que o partido está apto a participar da eleição. O indeferimento do DRAP, ele enseja necessariamente o indeferimento de todos os requerimentos de registro de candidatura. Então, se o DRAP for indeferido, aquele partido não pode participar da eleição. E aí eu antecipo uma questão, não sei até que ponto é nova, mas tem uma decisão recente lá de um julgado, caso concreto lá de Imbé. Se houver decisão por fraude na cota de gênero, a determinação é que se indefira o DRAP, ou seja, todos os candidatos vão deixar de concorrer. Então é importante, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. A novidade desse ano é que vai ter um DRAP para o registro da eleição majoritária e um DRAP para a eleição proporcional. Vão ser 2 DRAPs por partido. Aqui, então, a questão da reserva dos percentuais por gênero. A resolução diz expressamente: do número de vagas efetivamente requeridas, cada partido político preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada gênero, considerando o gênero declarado lá no cadastro eleitoral. Então, quem consta lá no cadastro eleitoral como gênero masculino, vai para o registro de candidatura como gênero feminino. Alguma situação diferente disso tem que ser julgado no caso concreto. Essa questão dos percentuais de gênero sempre gera muita dúvida. A experiência local nos diz que gera dúvida porque os partidos muitas vezes não têm essa noção dos 30% mínimo. Então veja, se o partido vai apresentar 10 candidaturas e a resolução fala, eu não vou interpretar a resolução, eu vou ler literalmente o que está escrito. A resolução fala do número de vagas efetivamente requeridas. Então, se o partido apresentar 10 candidatos no total, tem que ter no mínimo 3 de um gênero e no máximo 7 de outro. A gente sabe na prática, me perdoem doutor Daniel e doutor Antônio a indiscrição, que a grande dificuldade, não é dificuldade, mas a maior parte das vezes o partido não tem mulheres para participar na eleição, para lançar como candidatas. Então, se são 10 candidatos no total, no mínimo 3 mulheres e no máximo 7 homens. Agora, se tiver 9 candidatos no total, 30% de 9 dá 2,7. Dá para lançar 2,7 candidatos? Não dá. Então tem que lançar no mínimo 3 mulheres e aí no máximo 6 homens. Ou o contrário, se tiver um partido muita mulher, então vai ser no mínimo 3 homens e no máximo 6 mulheres. Aqui a própria resolução fala também do arredondamento. E aí nesse slide aparece o entendimento atual do TSE, que eu comentava antes. Por maioria de votos, o plenário do TSE determinou a nulidade de todos os votos obtidos pela coligação Unidos por Imbé na eleição de 2016, por considerar o uso de candidaturas femininas fictícias. A decisão implica a imediata cassação do diploma de todos os vereadores eleitos
pela coligação. O Ministério Público Eleitoral certamente vai estar muito atento a candidaturas femininas fictícias. Esse, na nossa região, pelo menos na nossa zona eleitoral, é uma situação de ter dificuldade de encontrar mulheres, que pelo menos é uma situação que nós vivenciamos até a eleição de 2016. Eventualmente, nesse ano está um pouco diferente, a própria Justiça Eleitoral tem feito um movimento de incentivar a participação feminina nas eleições. Idade mínima para candidato. Aqui os vereadores ganharam 42 dias aí, porque o vereador, para poder ser registrado candidato, tem que ter 18 anos completos no dia 26 de setembro. Tem que ter os seus 18 anos completos. Antes, essa idade mínima era no dia 16 de agosto. Domicílio eleitoral a gente já falou, escolha na convenção também. Os documentos que são necessários para o registro de candidatura estão lá na resolução, é só olhar a resolução. O que eu destaco desses documentos é a prova de alfabetização, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a súmula 55 do TSE, ela supre a prova de alfabetização. Então, se algum candidato não tem um comprovante de escolaridade, não tem certificado de escolaridade, a CNH supre essa prova. E, eventualmente, se o candidato não tiver nenhum documento, deverá fazer uma declaração de próprio punho preenchido na presença de servidor do cartório eleitoral. Chamo a atenção dos senhores. Se dentre os seus pré-candidatos, ou dentre dos seus candidatos que vão ser escolhidos lá na convenção, tiver alguém que não tem a prova de alfabetização, faz logo contato com o cartório eleitoral, para que nós possamos, desde logo, conversar, combinar com o nosso juiz eleitoral qual é a forma de nós fazermos o preenchimento dessa declaração de próprio punho, considerando que o cartório está fechado, não tem atendimento presencial. Então, se tiver alguma situação, algum caso concreto, desde logo procure o cartório para resolver essa situação. E um segundo destaque que eu faço dessa lista, a relação atual de bens a ser preenchida no sistema Candex. O candidato deve fazer uma relação manual, escreve na mão a sua lista de bens, e essa relação feita pelo candidato vai ser guardada pelo partido. Porque depois, durante o processo de registro de candidatura, ou durante lá a propaganda, durante a campanha, a Justiça Eleitoral pode a qualquer tempo pedir essa relação assinada pelo candidato. Porque lá no Candex não vai estar assinado especificamente essa lista de bens. Então o candidato faz na mão a sua lista de bens e aí manda para o partido que deve guardar essa informação. Superado esse primeiro ponto, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vamos mais uma espiada rápida aqui no bate-papo. Eu lembro e esclareço, eu já havia comentado antes, que se houver alguma pergunta dos senhores, podem escrever lá no bate-papo, tem o chat para isso. Na medida do possível, todas as perguntas, a ideia é a gente responder. Não previmos, para agilizar a nossa reunião, a possibilidade de abrir o microfone para que todos pudessem participar e fazer suas manifestações. Então, quem quiser se manifestar, fica à vontade para fazer o uso do chat. Vamos voltar aqui para o compartilhamento da tela. O Candex, que é então um sistema de registro de candidaturas módulo externo. O uso do Candex está previsto tanto na 23609 quanto na 23623. Esse sistema já funciona há bastante tempo, ele tem algumas novidades, ele está mais bonito, está mais interativo, está mais funcional. A cada eleição o TSE consegue melhorar esse sistema. Então, aqui essa informação já foi atualizada. Lá no artigo 19 dizia que os partidos e as coligações vão solicitar o registro dos seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto. Prazo prorrogado para 26/9 com a emenda complementar. Mas vejam lá no parágrafo 2º, inciso 1º, lá que a transmissão pela internet até meia-noite, não, até as 8 da manhã do dia 26/9. Vejam que a chance é muito grande de fazer a transmissão pela internet. Mas, na medida do possível, se organizem para que esse registro e a transmissão possa ser feito muito rápido depois da convenção. Ou seja, fez a convenção lá no dia 2, 3 de setembro, já no dia 5, 6 de setembro já pode fazer a transmissão para que esses pedidos já possam ser julgados antes e aí fica para o final só as broncas. Só aqueles que houver
eventualmente alguma impugnação, notícia de inelegibilidade, que naturalmente sempre tem processos que demandam mais atenção da Justiça Eleitoral. Aqui tem os formulários, então tem lá demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP. Eu falei antes DRAP para majoritário e DRAP para proporcional. Requerimento de registro de candidatura é feito lá no Candex. E também requerimento de registro de candidatura individual, uma situação muito específica de candidatos que forem preencher vagas remanescentes ou, eventualmente, alguma substituição. Eu estou passando rápido aqui para a gente mais trazer informações do que ler o que está escrito, porque o que está escrito já pode ser lido depois. Já respondo a pergunta da Paula, que fez lá no chat. O acesso ao Candex vai ser feito por uma chave de acesso que é fornecida pelo SGIP, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. O SGIP, essa chave de acesso, segundo o TSE, já está disponível. Mas quem gera essa chave de acesso é o Diretório Estadual. Então, os órgãos partidários municipais deverão fazer contato com os órgãos partidários estaduais para solicitar a chave de acesso ao Candex. Segundo o TSE, eu ontem fiz essa consulta, segundo o TSE, a partir de amanhã, dia 20, para estar disponível já o Candex, para que aqueles responsáveis, representantes dos órgãos partidários que vão trabalhar no sistema já possam ler o seu manual, estudar o seu manual. Os colegas que tiveram acesso ao manual do Candex disseram que ele é muito claro, ele é muito objetivo, ele é usual, então vale a pena baixar o programa, fazer a leitura atenta do manual para poder saber operar o Candex. E para operar, precisa da senha da chave gerada no SGIP. E para gerar no SGIP, o SGIP tem que estar atualizado. Então vejam que está tudo amarrado. E eu já alertava os senhores lá no grupo do WhatsApp, também por e-mail, que essa informação ela precisa estar atualizada. Se o SGIP não estiver atualizado, não vai conseguir gerar a chave de acesso, não consegue acessar o Candex. De novo, a desnecessidade de entrega presencial de arquivos à Justiça Eleitoral. Então, pode ser feita a transmissão online. A sincronização do Candex, ela é feita o tempo inteiro com o sistema da Justiça Eleitoral. Então, na medida que os senhores forem inserindo os dados no Candex, eles já vão sendo transmitidos para o CAND, ou seja, o CAND é o sistema de candidaturas, o Candex é o Candidaturas Módulo Externo. E nós já vamos recebendo essas informações. Quando tiverem todos os pedidos preenchidos, faz a transmissão e aí nós lá no cartório vamos dar o aceite desses pedidos. E aí aqui uma dica importante, um alerta dos colegas lá do tribunal. A digitação dos dados e conferência e digitalização demandam tempo. Nós temos a expectativa de que nesse ano, em função de não termos as coligações na eleição proporcional, existe a expectativa de que o número de candidatos a vereador seja recorde. Nós temos muitos candidatos a vereador. E aí, tendo muitos candidatos a vereador, nós vamos ter mais dados para digitar, mais dados para conferir. E aí, observem que se tiver uma letra diferente lá no nome do candidato, esse registro ele vai ser enviado automaticamente para a Receita Federal gerar o CNPJ. E aí uma letra diferente, a Receita Federal não gera o CNPJ. Sem CNPJ não consegue abrir conta. Sem conta não consegue fazer campanha. Então vejam a importância de conferir os dados lá no Candex antes de fazer o envio. E aí a dica que eu sempre tenho repetido e reforçado, organizar com antecedência. Os senhores já mais ou menos sabem quem devem ser os seus candidatos, já busca na resolução quais são os documentos necessários, já começa a providenciar isso. Observem o prazo de validade da documentação das certidões emitidas pela internet, para não gerar com muita antecedência. E lembre-se do prazo para registro de candidaturas. Faço aqui um apelo de novo aos partidos que se organizem com antecedência e façam com antecedência a transmissão pela internet. Não deixem para o dia 25, 26. Eu quase apostaria que o sistema não vai dar conta.
Não vou apostar porque eu não posso apostar contra a minha instituição, mas a chance de dar problema é muito grande. Nós vimos isso no período de entrega das prestações de contas. Passamos 3 dias sem sistema porque a sobrecarga foi grande. Imaginem que não é só a eleição em Panambi, em todos os municípios do país, são todos os órgãos partidários do país fazendo acesso ao sistema. Assim que a gente terminar esse módulo, eu faço uma leitura rápida aqui das perguntas do bate-papo para poder interagir. Tem um suporte do Candex também, e aí o tribunal diz, olha, se der problema no Candex, liga para o cartório, nós não temos nada a ver com a eleição. É porque o TRE fica centralizado e eles vão prestar suporte para os cartórios eleitorais. Se vocês imaginem, só na nossa zona eleitoral nós temos 29 órgãos partidários, e aí imagina no estado inteiro, se todo mundo resolver fazer contato com o tribunal, de fato o tribunal não vai dar conta da demanda. Então, na dúvida, procura o cartório eleitoral. Os senhores têm contato via WhatsApp com o cartório, tem o e-mail do cartório, de forma a ser bastante interativo aí esse contato. Vou fazer uma leitura rápida aqui. É uma questão específica aqui da senhora Paula. Vamos só ver, vou interromper o compartilhamento para ver se a pergunta está... Essa é uma questão, senhora Paula Ugaldi, me perdoe se eu fiz a leitura incorreta do nome. Ela pergunta se pré-candidata servidora pública licenciada que declina de concorrer antes da convenção, se isso incorre em alguma represália ao partido ou à servidora, além do desconto dos dias de afastamento. Não sei responder isso agora, não sei se o doutor Antônio quer fazer algum comentário, mas os servidores públicos, eles se afastam, e isso é uma situação que a lei, na minha opinião, está incorreta, porque o servidor público se afasta 3 meses antes, mas a convenção sequer aconteceu, e ele está lá recebendo o seu salário, né? Então, represália por parte do partido, não, ao partido não tem represália, porque o partido não registrou a candidatura, mas quanto à servidora, além de eventual desconto, não consigo imaginar alguma outra situação que possa acontecer. Mara Salete, obrigado, Mara, pela companhia na reunião de hoje. Doutor Antônio, quer fazer algum comentário sobre essa questão do bate-papo? Marcel, veja só, eu acredito que, em abstrato, na legislação, não haja uma... Eu não sei em que sentido seria uma represália ao partido. Quem faria essa represália? Eu acho que isso aí foi um pouco... Eu não acho que foi um pouco... não ficou tão claro. Mas, de qualquer sorte, caso haja, aí seria algo a ser discutido no processo, né? Caso venha a ocorrer alguma coisa. Mas eu desconheço a existência de alguma... Assim, eu não achei que ficou claro quem que aplicaria essa represália ao partido ou a servidora. O senhor fique à vontade, doutor Antônio, se quiser interromper a qualquer tempo, doutor Daniel Mattioni também, fique à vontade se entender pertinente alguma interrupção. Vossas excelências são quem está à frente aí do processo, eu sou só um intermediário. Então percebam que eu estou fazendo aqui uma leitura dinâmica, já são quase 8 horas da noite, e a gente está fazendo uma leitura dinâmica aqui dessa apresentação. Repito, para quem chegou depois, essa apresentação foi feita pelo TRE aos órgãos estaduais dos partidos políticos. Tem o link do vídeo, é só assistir a reunião, tem 2 horas e 45, lá está bem detalhado cada um dos pontos, cada um dos aspectos. Sobre as comunicações processuais previstas lá na 23609, eu repito aqui a questão de ter um computador adequado, internet rápida, ter alguém que saiba operar os programas. Os advogados precisam estar atentos à operação dos sistemas. Tem que ter advogado, tem que ter contador que estejam atentos. Não adianta, a eleição ela está cada vez mais profissional e a legislação exige essa profissionalização dos órgãos partidários. Então é fundamental que os advogados se aperfeiçoem para entender que os contadores estejam atentos à legislação para poder atuar de forma célere, correta e adequada.
Então, durante o período de registro de candidatura, entre o registro de candidatura até a diplomação, as intimações vão sair lá no Diário da Justiça Eletrônica, os editais de candidatura. Então, o partido faz lá, envia o registro da candidatura para o cartório eleitoral, o cartório dá o aceite desse pedido, e aí nós vamos publicar no Diário da Justiça Eletrônico, vamos publicar esses editais que tornam públicos os pedidos de registro de candidatura, e a partir desse momento é que passa a contar o prazo para eventuais impugnações e notícias de inelegibilidade, que é aquele prazo de 5 dias. Eu só vou interromper o compartilhamento para achar, tem alguém com o microfone aberto, já vou tirar aqui o microfone para não ter problema. Então, vejam, o prazo para impugnação e notícia de inelegibilidade passa a contar a partir da publicação do edital no DJE. Então, os partidos devem ter os seus advogados atentos ao DJE. Vejam que não é só o Ministério Público Eleitoral que tem legitimidade para apresentar uma impugnação. Notícia de inelegibilidade qualquer cidadão pode apresentar, qualquer eleitor, de acordo com alguns requisitos lá. Então, é importante estarem atentos a esse prazo. E a partir da publicação do edital, as intimações e citações, elas vão acontecer prioritariamente no mural eletrônico. Então, vai ter lá no site do TRE. Então, não adianta esperar começar o período de registro de candidatura para entrar no site do TRE para tentar achar onde é que está o mural. Isso já tem que ser feito amanhã, para achar, estar acostumado já onde é que está o mural eletrônico, que é lá onde vão acontecer as intimações. Então, se houver necessidade de alguma diligência, vai sair lá no mural. O candidato apresentou o registro de candidatura, o requerimento de registro de candidatura, faltou uma certidão, faltou a cópia do documento de identidade, vai ser intimado pelo mural eletrônico para complementar essa informação. E aí vai ter prazo, os prazos são muito exíguos, e aí, não sendo possível intimar pelo mural eletrônico, a intimação acontece sucessivamente por mensagem instantânea. Então, quando for fazer o pedido de registro da candidatura, os candidatos devem informar um número de celular que tem o WhatsApp, e aí nós vamos, se não funcionar o mural eletrônico, intimar pelo WhatsApp. E aí a intimação do WhatsApp, como é que a gente sabe quando foi válida? Tem os dois cheques lá, as duas confirmações, não precisa nem ficar azul. Tem os dois chequezinhos de mensagem entregue, está intimado, passa a contar o prazo. Se não funcionar o WhatsApp, por e-mail e, em último caso, pelo correio. Nas eleições passadas, sempre funcionou o mural eletrônico, nós não tivemos problemas em relação a isso. Então, estejam atentos ao mural eletrônico, mas, na hora de registrar o celular com mensagem instantânea, WhatsApp, dos candidatos, coloquem um celular que funcione e que esteja alguém que está atento. Não adianta a pessoa olhar a cada 2 dias o WhatsApp para ver no meio de 200 conversas lá, vai estar perdida a mensagem da Justiça Eleitoral. Não adianta depois dizer passou o prazo, passou o prazo. Os advogados que nos acompanham já estão acostumados. A contagem do prazo inicia às 00h, meia-noite, e termina às 23h59. E aí, no período eleitoral, não tem final de semana e feriado. Os prazos são contínuos e peremptórios. Então, vejam que proposta ação de impugnação ao registro de candidatura ou havendo notícia de inelegibilidade, a partir da publicação do edital, a citação vai se dar pelo mural eletrônico. Então, vejam que nós estamos falando de citação, os advogados sabem que essa é uma situação muito forte, muito pesada, citação via mural eletrônico. E foi publicado no mural eletrônico, está citado, passa a contar o prazo. Então é fundamental, mais uma vez, que os advogados estejam atentos ao mural eletrônico e às formas aos meios de comunicação e de intimação da Justiça Eleitoral. Diariamente tem a recomendação de acessar o mural eletrônico, certificar que cadastraram corretamente o número do telefone celular. Eu não acredito que vá ser necessário usar o endereço para intimação via correio, mas
ter certeza de que cadastrou um endereço adequado, correto. Então, é importante que os partidos estejam estruturados e organizados para que alguém faça a leitura e o monitoramento dessas intimações que vão acontecer preferencialmente pelo mural eletrônico. O DJE, que é onde vão ser publicados os editais, então, de pedido de registro de candidatura, e a partir da onde os senhores podem, eventualmente, propor uma impugnação, vai ser publicado lá no site do TRE. Maciel, onde é que eu acho o DJE lá no site do TRE? Está lá na página, no final da página, na parte judicial, já olha desde logo, está aqui o site, olha desde logo onde a chapa já está acostumado com esse caminho. Para encerrar esse tópico, os processos, os pedidos de registro de candidatura vão tramitar no PJE. São processos judiciais e, como tal, o TRE alertou. O PJE ele já apresentou muitas instabilidades ao longo desse ano, mas, com o passar do tempo, o TSE tem conseguido ajustar o sistema e ele tem estado mais estável. Ainda assim, nós estamos falando de informática, nós estamos falando de internet, nós estamos falando de computador. Então, evitem deixar para a última hora, para o último prazo do último dia, a resposta de eventuais intimações, de eventuais diligências. Na medida do possível, respondam com a maior brevidade possível para agilizar esse processo e garantir as respostas adequadas. De novo, está escrito ali, organize a equipe de campanha com coordenador, advogados e contadores. Então, pessoas que conhecem, que estão atentas a esse processo. Lembre-se que os prazos são contínuos e perentórios e não se suspendem sábados, domingos e feriados. Até o colega brincou lá, em algum momento ele falava sobre que tinha um prazo de determinada situação, publicava lá no DJE o edital, e aí o prazo para impugnação terminaria no feriado do dia 12 de outubro. É feriado nacional, mas os prazos vão contar igualmente. A gravação ficará disponível no canal do YouTube? Sim, eu mando o link depois da reunião. Eu não sei, assim, tem que esperar gravar, tem que esperar salvar, fazer o upload do vídeo. Eu mando lá no grupo de informações eleitorais, eu mando o link do canal do YouTube do cartório eleitoral. A apresentação será disponibilizada para download, já foi enviada, essa apresentação de hoje já foi enviada para os órgãos partidários, já está no WhatsApp de todos. Mais uma vez, recordo que se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade para utilizar o bate-papo aqui do Zoom. Nós já estamos indo para o final, esses dois últimos tópicos, eles são, não tem muito por que repassar eles. Os advogados que militam na Justiça Eleitoral, se quiserem, nós podemos marcar um novo encontro virtual para entrar especificamente nos detalhes lá do PJE, ver a operação do PJE, e aí nós teríamos uma reunião específica, focada no PJE para advogados, então não tem por que a gente contar com presença de contadores e secretários de partido, enfim, a gente poderia fazer uma reunião específica. Mas tem lá a obrigatoriedade do uso do PJE, ou seja, não é invenção do cartório eleitoral, tem todo um regramento para isso. Aqui tem uma questão só que eu vou registrar nessa reunião com todos, que para acessar é obrigatório que o cartório tenha certificado digital A3, não serve outros tipos de certificado digital. Isso é uma questão técnica, mas vale para os advogados que ainda não utilizaram o PJE, tem que ter certificado digital A3, e é necessário que seja feito um cadastro prévio no PJE de primeira instância e PJE de segunda instância, porque, embora seja tudo PJE, são sistemas, são bases diferentes. Então, faz o cadastro na primeira instância, faz o cadastro na segunda instância. Acessem o PJE logo, não deixem para acessar só quando tiver que responder alguma intimação. Façam o acesso logo, quem ainda não utilizou o sistema. O sistema tem manual, tem treinamento, é importante atualizar o PJE Office. Eu imagino que para os senhores, essas telas não estão carregando, então não dá para ver, mas lembrem que a apresentação já foi enviada pelo WhatsApp para todos. Então, lá na página do TRE tem o PJE,
bem embaixo aparece acesso ao PJE, zonas, TRE, TSE, e quando clicar nesse link, aparece separado em 3 abas diferentes, porque é como se fosse 3 sistemas diferentes. É tudo PJE, mas são 3 bases de dados diferentes e tem que fazer o cadastro em cada uma delas para poder trabalhar lá. Eu parei nessa tela porque aqui tem uma sugestão importante, que é utilizar o sistema push. Quando houver algum processo de interesse dos senhores, mesmo que não envolva candidatos do seu partido, os senhores querem acompanhar a tramitação do pedido de registro do candidato da oposição. Entra no push, cadastra o processo específico, e aí a cada movimentação do processo, os senhores vão receber um e-mail. E aí facilita, não precisa ficar entrando lá no PJE para ver como é que está o processo. Os processos eles são públicos, qualquer pessoa pode acompanhar, e aí quem fizer o cadastro no push, lá dentro do PJE, vai poder receber e-mails a cada movimentação que houver nos processos. Essa dica é bastante interessante, e mesmo nós do cartório eleitoral utilizamos esse cadastramento, porque quando eventual pedido de registro de candidatura sobe para a instância superior, nós temos que continuar acompanhando o julgamento, porque se houver uma mudança da decisão em instância superior, nós temos que atualizar o sistema de candidatura. Então, funciona, eu já utilizei em várias eleições e é bem legal. Aqui nessa tela aparece suporte, não se preocupem em anotar, os senhores já têm essa apresentação. Tem o e-mail de suporte do PJE, tem o WhatsApp. Então, questões sobre a operação do PJE e informações processuais. Dúvidas técnicas, mas o meu certificado não está funcionando. Não adianta ligar, não adianta entrar em contato com o TRE, aí tem que fazer contato com a entidade certificadora. Antes de iniciarmos aqui a última parte, imagino que os senhores também já estejam cansados, aí só o Marcel falando, não para nunca, fica cansativo isso, por isso a estratégia de eventualmente parar de compartilhar, muda um pouco a tela, a gente vê uma imagem diferente e daí dá uma descansada para os olhos. As reuniões virtuais, elas têm algumas situações diferentes, a gente não tem aquele burburinho, não sabe se está agradando o público, não sabe se não está agradando, a gente não consegue enxergar a reação de todos para ver se está legal, se está no caminho certo ou não, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito devagar, mas, mais uma vez, me perdoem ser repetitivo, utilizem o bate-papo sempre que necessário, estou atento aqui às mensagens dos senhores. Alguém perguntou sobre a gravação do YouTube, e sim, eu vou mandar em seguida o link. Eu posso colocar, talvez depois que terminar a apresentação e nós estivermos numa parte mais informal, quem puder acompanhar até o fim, eu posso colocar aqui no bate-papo também o link do canal no YouTube para facilitar o acesso. Somos 28 participantes agora, excelente participação, agradeço a disponibilidade e a atenção de todos desde logo. A última parte, então, aqui, eu falei que vai ser rápido também, porque ele mostra para nós como é que no PJE vai tramitar os pedidos de registro de candidatura, e o que é importante disso é relembrar que os processos de registro de candidaturas, eles são públicos, e aí, como públicos, pode ser feita a consulta pela internet. E aí vai ter, de novo, o site lá de divulgação de candidaturas, e nesse site de divulgação de candidaturas vai ter o link para acompanhar o processo do pedido de registro de cada candidato. Então, além de ter nesse site específico, os senhores podem também acessar o PJE. Estou passando rápido aqui porque o tribunal montou essa apresentação para um grupo grande de pessoas, mas falando especificamente aqui o painel do advogado. Então, como é que o advogado enxerga o PJE quando ele acessa o sistema? Então, é uma informação muito específica, muito técnica, dirigida especialmente para os advogados, mas eu vejo o Dr. Cláudio Martins, Dr. Delcio Franco, Dr. Vanderlei Teixeira, que são os que aparecem aqui na tela para mim nesse momento. Vejam os senhores
já dá para ter uma ideia, o doutor Cláudio Mota também está acompanhando, a doutora Maria Mancini estava vendo antes, já dá para ter uma ideia de como é que o sistema trata a tela para os senhores lá no PJE. Então tem os processos pendentes de ciência de resposta, enfim, cada situação de cada um dos processos. E aqui um detalhe, vamos ver se aparece, se eu vou achar aqui. Eles mostraram como é que vai ser para cada situação. E aqui vale um detalhe, inclusive para o excelentíssimo Dr. Daniel Maccioni, essa informação é interessante também. Vejam, senhores, que quando entra num processo específico, aparece na tela ali marcado uma setinha que é para responder a determinada demanda, responder determinado expediente. E aí, quando os senhores fazem essa resposta, à esquerda tem lá o selecionar, vejam que a caixinha está marcada. Se desmarcar aquela caixa, nós no cartório eleitoral vamos receber como uma petição avulsa e não como uma resposta ao expediente. Então é importante deixar sempre marcado. Nós recebemos várias petições avulsas que na verdade eram respostas a expedientes. Então é importante sempre deixar marcado quando for responder algum expediente. Aí aparece lá a tela, enfim. Acho que não tem mais nada nesse tópico. E aqui essa última tela que eu quero compartilhar com os senhores. Quando for feito o pedido de registro de candidaturas, não vai ter um advogado cadastrado no processo. Se houver a necessidade de intimação do candidato para responder, quem vai responder não é o candidato, porque o candidato não tem acesso ao PJE, somente o advogado. Então, o advogado vai responder essa intimação, essa diligência, vai achar o número do processo e vai solicitar habilitação nos autos. Para responder diligências, documentos que tiverem faltado, não precisa juntar a procuração, apenas no caso de eventual recurso ou numa impugnação, numa notícia de inelegibilidade, aí sim há necessidade de constituição de procurador. Se for apenas uma diligência, basta anexar o documento solicitado. Vou passar rápido aqui, porque era essa última uma tela, e aí tem lá no site do TSE, tem o link para o curso EAD, para treinamento EAD para advogados. Os advogados que forem trabalhar com processo judicial eletrônico, é importante fazer esse EAD, porque ele traz muitos esclarecimentos. Depois que a gente entende a lógica do processo, ele funciona, é até legal. Agora que eu já aprendi a usar, doutor Antônio, agora só falta saber o conteúdo das peças, esse é o mais difícil. Agora, como é que faz para incluir as peças, eu até já sei. Perguntas, espaço para perguntas formuladas. Obrigado. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Dr. Cláudio Mota, é cansativo? Sim, Dr. Cláudio Mota, é cansativo, mas é importante esse momento para, primeiro, a gente reforçar alguns aspectos importantes do processo de registro de candidaturas. Segundo, para a gente testar esse formato de reunião, essa reunião virtual, com todas as recomendações. Nós estamos na nossa região aqui com bandeira vermelha, seria muito complicado, difícil para a gente, nesse momento, não atender as recomendações de distanciamento social. Então, por isso, a reunião virtual me parece, respeitosamente, essa é a sensação que eu tenho, de que está funcionando essa possibilidade, esse formato. Nós conseguimos juntar aí muitos participantes, especialmente para os representantes dos órgãos partidários, lá de Santa Bárbara e de Saldanha Marinho. Imagina, ou os senhores teriam que vir para Panambi, ou nós teríamos que ir para aí. De Condor, da mesma forma. Então, a gente economiza esse tempo de deslocamento, permite esse contato. Vejam, senhores, que eu estou no cartório eleitoral de Panambi há 14 anos, e nunca, nesses 14 anos, tivemos uma reunião com representantes dos órgãos dos 4 municípios e, ao mesmo tempo, com o juiz e o promotor. Então, vejam que é uma oportunidade que o momento nos traz, e aí é interessante a gente aprender com esse recurso, aprender a usar, aprender a tirar o melhor proveito da ferramenta que nós temos à mão, e aí sim, podermos fazer uma eleição tranquila. O doutor Daniel dizia antes que
nós temos a expectativa de fazer sim uma eleição tranquila. Nós vamos poder ter um acesso fácil. Eu conto certamente com a disponibilidade do Dr. Daniel Maccioni e do Dr. Antônio Augusto para nós fazermos eventualmente outras reuniões sobre prestação de contas. Tem um outro aspecto, um outro ponto que sempre demanda muita atenção, que são as principais condutas permitidas e vedadas. É sempre a reunião que tem o maior público, a maior audiência, e aí se nós conseguirmos fazer essa reunião com uma transmissão ao vivo pelo YouTube, certamente todos os candidatos, olha que interessante, todos os candidatos da zona eleitoral podendo participar e assistir ao vivo de uma reunião com o juiz e o promotor, e os representantes dos partidos aqui no bate-papo fazendo perguntas. Então eu agradeço a paciência, agradeço a presença, a disponibilidade de todos os senhores. Tem já um comentário do Yuri aqui, que já vamos fazer a leitura. A colega Fabiana, enxergo a colega Fabiana aqui na sala também, colega lá do cartório eleitoral. Para nós, né, Bia, também é uma novidade a tecnologia, essas reuniões virtuais, mesmo nós estamos fazendo reuniões também virtuais, porque o cartório está fechado. Eu não sei se alguém não sabe disso, o cartório está fechado desde março e estamos trabalhando exclusivamente com atendimento remoto, por celular, WhatsApp e por e-mail. Então, mesmo a equipe do cartório também faz as reuniões virtuais. Vou rapidamente fazer aqui a leitura. Obrigado, Dr. Vanderlei Teixeira, pelo comentário. Vou rapidamente fazer a leitura da questão que o Yuri traz. Dúvida referente ao prazo do envio do DRAP do RRC. A transmissão dos dados vai ser feita até 23h59, do dia 25. Não teve, Yuri, uma atualização do TSE que adiantou ou aumentou esse prazo para até as 8 horas da manhã. A resolução ainda não pôde ser atualizada, não foi publicada ainda a resolução nova com essa alteração, com essa correção. O envio do DRAP e do RRC pode ser feito, sim, até as 8 horas da manhã do dia 26 de setembro. Mas, de novo, não recomendo esperar para essa última hora. Faz antes a transmissão, porque se deixar para o último dia, não vai funcionar. O sistema vai travar. Espero estar errado. Torço para estar errado. Mas a experiência sugere que não é o caso, que não vai funcionar, porque nós vimos no prazo de entrega das prestações de contas que o sistema sobrecarregou e os partidos não conseguiam fazer o envio. Se alguém tiver mais alguma observação ou comentário, fica à vontade para escrever lá no bate-papo. Eu, respeitosamente, peço para o doutor Daniel, se quer fazer, o doutor Daniel Maccioni, excelentíssimo senhor promotor eleitoral aqui da nossa 115 Zona Eleitoral, se quer fazer alguma consideração final na nossa reunião. Não, Marcel, aliás, gostaria, antes de tudo, de dar os parabéns pela fluidez, né, e pela maneira como explicasse todos os tópicos. Acho que foi muito bem explicado, a apresentação foi bem minudente, foi bem intuitiva, né, deu para entender bem do que se trata. Acredito que, com relação ao PJE, né, que foi o objeto da última parte da explicação, eu particularmente tenho algumas dificuldades em relação ao PJE. O Ministério Público recentemente fez uma interoperabilidade com o TSE, então nós temos um sistema interno do Ministério Público que está remando nessa interoperabilidade, então a gente ainda não acredita muito nela, né? Então a gente vai ter que voltar ao PJE seco, como a gente já vinha fazendo antes. É uma situação que para os advogados talvez já seja um pouco mais tranquila, né? Porque é o mesmo sistema que, se não me engano, na Justiça do Trabalho já é utilizado mais tempo, né? Então, é uma realidade interessante que nós temos, a adoção do processo eletrônico dentro do processo eleitoral, né? Que é uma vitória, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente consegue economizar em relação à gestão processual é interessante, e a pandemia veio nos ensinar isso também, né? Nós temos que primar também por isso, pela necessidade de trabalhar remotamente, e o PJE é um baita instrumento nesse sentido. De resto,
estaremos aqui. O Ministério Público Eleitoral também está à disposição, né, de candidatos, de eleitores, cidadãos. Quem eventualmente tiver alguma dúvida ou intercorrência, né, que precisar fazer alguma situação, denúncias também, a gente está sempre à disposição. Obrigado, doutor Daniel. É sempre um privilégio poder ter a vossa companhia, vossas palavras sempre sábias. É um privilégio, de fato, para todos nós poder tê-lo conosco. Doutor Antônio Augusto Tenório de Moura Filho, nosso excelentíssimo juiz eleitoral da 115ª Zona Eleitoral de Panambi, que abrange também os municípios de Condor, Santa Bárbara do Sul e Saldanha Marinho. Mais uma vez, faço a saudação. O Paulo pergunta se a gente vai poder rever essa reunião. Enquanto o doutor Antônio faz as considerações finais, se Vossa Excelência não se importa, doutor Antônio, eu vou rapidamente, enquanto o senhor fala, pesquisar o link do canal no YouTube do Cartório Eleitoral, onde vai ser disponibilizado esse vídeo, o vídeo dessa reunião, e aí eu já coloco o link lá no bate-papo, enquanto Vossa Excelência faz as considerações finais. Tá, na verdade, eu quero parabenizar o Marcel pela organização da reunião. Eu acho que o formato ele é muito bom para essa época que vivemos, já que evita a reunião presencial com a possibilidade de transmissão do vírus. Eu agradeço a todos pela presença e desejo que tenhamos este ano uma eleição municipal tranquila e que corra tudo bem. E espero que todas as dificuldades que todos os partidos possam vir a ter possam ser solucionadas pela equipe do Cartório Eleitoral e que todo mundo consiga ter uma eleição tranquila. Mas é isso, eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Então. Muito obrigado, doutor Antônio. A sua experiência enquanto servidor da Justiça Eleitoral, pelo menos para a equipe, traz uma tranquilidade muito grande. Muitos dos senhores que nos ouvem conhecem a realidade do nosso cartório. Nós somos 2 servidores efetivos da Justiça Eleitoral, eu e a Ana está de licença maternidade, volta só depois da eleição. E aí, junto conosco, nós temos a Fabiana e a Andréia, que são servidoras requisitadas da Prefeitura Municipal de Panambi. A Fabiana já faz eleição conosco desde 2010, já trabalha no cartório há bastante tempo, então já tem experiência e tem sido hoje o meu braço direito e esquerdo. E a Andréia, que começou conosco há pouco tempo, está iniciando a experiência dela também em eleição. Ou seja, nós estamos com uma equipe muito reduzida, por isso vai ser fundamental a paciência e a compreensão dos senhores, para que a gente possa tentar manter. Dr. Cláudio Mota, agradeço o seu registro, o seu elogio. Na medida do possível, nós sempre tentamos manter um atendimento de excelência no cartório, e igual para todos, independente do partido, independente do município. Eu lembro que em 2009, quando o cartório eleitoral de Santa Bárbara do Sul deixou de existir, foi rezoneado, realocado lá para Cachoeirinha, eu particularmente tinha uma preocupação muito grande de tentar atender bem os órgãos partidários de Santa Bárbara de Saldanha Marinho, porque dada a distância, existia essa preocupação e na época a tecnologia não era tão grande. Então a gente sempre teve a intenção de atender todos os partidos da melhor forma possível e vamos continuar nos empenhando, só que este ano precisamos da compreensão de todos em função da equipe aí desfalcada. Eu já botei lá no bate-papo o link do canal do YouTube do Cartório Eleitoral. Hoje tem só um vídeo curto lá que eu fiz para testar, ou seja, um vídeo de apresentação do cartório. Se ninguém tem mais obrigado, senhora Nara. Se ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou encerrar a gravação da reunião para depois poder disponibilizar o vídeo e vou permanecer na sala à disposição dos senhores, quem quiser daí eventualmente conversar, esclarecer alguma outra questão. Mais uma vez, e quem quiser encerrar, poder assistir lá o segundo tempo do jogo do Grêmio,
ou assistir o jogo do Colorado. Nós tivemos uma má sorte, nós não nos demos conta, essa reunião já foi marcada há 3 semanas e acabou coincidindo com os jogos da dupla, brincadeira. Mas quem quiser então encerrar, fica à vontade, eu permaneço na sala na sequência e nesse momento então eu vou encerrar a gravação aqui da nossa reunião. Muito obrigado, boa noite a todos.